Porque o engraçado é o seguinte, aquilo que Jesus fala, ninguém fala. O contrário daquilo que ele fala, aí se fala. As duas coisas acontecem, né? Se omite aquilo que é o real sentido do texto, né? E o contrário do que o texto quer dizer, isso é falado, né? Você comentou aqui, porque eu acho que um tema interessante é essa questão do pacifismo, né? Ou seja, você achar que a paz a qualquer custo, ou que paz é sinônimo de ausência de conflito, o que não é verdade. Isso aqui é um exemplo bem simples, né? Você imagina o cara fala assim para você, olha, eu vou estuprar a sua esposa todos os dias, mas se você não fizer nada, ninguém vai sair ferido. Aí você vai aceitar simplesmente assim? Não vou fazer nada não, porque pelo menos ninguém vai sair ferido. Não é isso? É paz? Tem conflito? Não tem. Todo mundo ali tá meio assim, mas... Agora, isso não é paz. Paz não é ausência de conflito. Muitas das vezes, para ter paz, é necessário ter o conflito. É por isso que existe guerra. A chamada guerra justa, né? Que é uma guerra sempre de defesa, como a igreja fala. Ou seja, você tem um agressor injusto, você não pode não fazer nada. Isso, inclusive, é pecado. Se um policial, diante de uma agressão, se ele não fizer nada, ele que foi treinado, está totalmente preparado para responder àquela agressão, aquilo é um pecado grave da parte dele. Por quê? Porque ele pode evitar a ação do agressor. E ele não evita. Ele tem a obrigação de evitar. Tá? Todos nós temos em certa medida, mas os policiais, os militares, aqueles que receberam algum tipo de treinamento, eles têm uma obrigação muito maior do que as pessoas comuns, né? E eu provavelmente, se eu for entrar numa briga, eu vou perder, né? Então, em vez de um morrer, vai morrer dois, né? Então, é diferente, né? É óbvio que a caridade, a coragem podem fazer com que você tome certas atitudes que passem, inclusive, né, a prudência, né, em um certo sentido. Mas a obrigação de um policial, de um militar, nesse caso, é muito maior do que uma pessoa comum. Mas só para vocês começarem a entender o seguinte, e aí Jesus fala, né, se alguém bater na sua face, né, oferece-lhe a outra. Beleza, mas qual é o contexto dessa frase? Porque você pinça, né? É muito fácil pensar uma frase e jogar, e aí você dá o sentido que você quiser. Mas o contexto é o seguinte, é o mesmo contexto que ele fala assim, quando alguém pedir para você andar, né, 1 milha, 1 quilômetro, anda 2. Quando alguém pedir a capa, né, sua capa, dá também o manto, né? Ou seja, é no contexto da caridade. É nesse sentido que Jesus está falando. É no sentido de que quando você precisar se esforçar por alguém, se esforce até o limite. Supere seu limite para ajudar o outro. E aí só para vocês terem uma ideia, né? Como é que essa passagem, ela explica, por exemplo, uma mãe que se doa pelo seu filho, né? E fica noites sem dormir. Muitas das vezes tem mães até que renunciam uma carreira profissional para poder cuidar do filho. É a escolha de cada um, ela tem esse direito. Né? E aí, as mesmas pessoas que usam bateu a face da outra, né? E ele vai falar, tá vendo? Então não pode ter arma, não pode ter... Né? Você não pode nunca usar da violência. Né? As mesmas pessoas que falam isso, quando você fala do filho, aí fala, não, mas aí isso dá muito trabalho, é melhor você, né, usar anticoncepcional, camisinha, é melhor você não ter filho. Ou seja, é o contrário exatamente daquilo que o próprio Evangelho está falando. Né? O que o Evangelho quer te dizer é o seguinte, quando você está ajudando o outro, quando você tiver que se doar por alguém, se doe até o limite. Faça todo o possível e mais ainda. Tá? Inclusive, isso também se aplica na defesa do outro. Se eu precisar arriscar a minha vida, vou arriscar, porque eu quero proteger a pessoa que eu amo. Então, é esse o sentido, é esse o contexto
dessa palavra do Evangelho, que é exatamente o oposto, né, do que as pessoas dizem. Né? Então você quer ter um ato heróico na sua vida? Né? Você não precisa entrar na frente de bala, né? Porque talvez você não seja policial. Né? O policial, sim, literalmente ele vai precisar entrar na frente de bala muitas vezes para poder proteger as pessoas. Mas as pessoas, em geral, não. Então o que você precisa fazer? Fazer o que é correto sempre. Custe o que custar, e custa, hein? Porque normalmente a gente quer sempre o mais fácil. Normalmente a gente quer sempre o mais simples. Né? Ficar acomodado, né? Tranquilo, menos trabalho possível. Não. É exatamente o oposto. É esse o sentido real dessa passagem. É no seu agir do dia a dia, agir até o limite. E o Alan comentou também essa questão do juízo, né? Até o limite que eu falo do limite do esforço próprio. Né? Se esforçar ao máximo. O Alan comentou essa questão do juízo porque um dos grandes problemas, tá, que a gente teve na história do pensamento da humanidade é quando começam a dizer assim, os sentidos enganam. Né? Então não existe verdade. Olha só a conclusão. Né? Você tem um princípio que já está equivocado. Dizer, os sentidos enganam, porque às vezes eu vejo uma coisa e ela não é daquele jeito que eu estou vendo. Né? Por exemplo, se você bota uma barra, né, de madeira dentro de uma vasilha com água e você olhar de lado, você vai ver, né? Se olhar de cima, você vai ver como se a barra tivesse, né, torta, né, como se ela tivesse quebrada. Mas na verdade ela não está. Aí eles falam, tá vendo? Os sentidos enganam. Porque você pensou, né, você viu a barra quebrada, mas ela não está quebrada. Quando você tira ela da água, ela está inteirinha, normal. Não, meu cara. Não foi o sentido que te enganou. O sentido te dá a informação exata. Ali está acontecendo um fenômeno chamado refração. O seu juízo é que se enganou. Você recebe as informações do mundo real perfeitamente. Verdadeiras. Agora, como que você analisa essa informação? Aí é que está o problema. A informação está certa. Né? Ali está acontecendo um fenômeno da luz quando ela sai do ar, entra na água e volta até o seu olho. Então acontece aquele fenômeno ali. Você achar que a barra está quebrada foi um erro de juízo, foi o seu juízo. Você analisa a informação e aí você julga a informação que você recebeu. A informação é verdadeira. O problema é que o seu juízo foi errado. E essa, né, isso é um dos fundamentos do relativismo hoje. É claro, se não existe verdade, então não existe ética, não existe direito, não existe política, tudo é convenção. E aí não existe moralidade. Então vocês vejam, um problema de pensamento tão simples como esse, totalmente equivocado, se você aceita, as conclusões que se seguem são absurdas. E aí a importância do estudo. Porque o problema começa no pensamento, começa na filosofia, começa quando alguém começa a dizer assim, os sentidos enganam. E aí ele começa a convencer um montão de gente disso, daqui a pouco ninguém mais acredita que existe uma verdade objetiva e que tudo é convenção. E aí você tem aborto, aí você tem divórcio, né? Aí você tem o pacifismo, aí você tem qualquer tipo de coisa, porque tudo pode ser justificado. Já que tudo é convenção, é mera convenção, não existe uma realidade objetiva. Então, essa que é a questão. A gente precisa distinguir o que é informação, tá? Porque quando a informação vem da realidade, ela é real, é uma informação verdadeira. E o que é o juízo que eu faço dessa informação? É a crítica que eu falo muitas vezes das estatísticas e dos dados. Os dados podem ser reais. As estatísticas podem ser verdadeiras. Mas como que eu utilizo dessas estatísticas? Como que eu apresento? Aí eu posso meter uma manipulação no meio. Por quê? Porque eu quero levar a pessoa que está me escutando, quem está lendo aquela notícia,
a uma determinada conclusão. Tá vendo? Ó, isso está acontecendo? Então, não pode fazer isso. Então, tem que fazer aquilo. Né? Então, o problema, muitas das vezes, às vezes, aquele escândalo, né, do Climate Gate, né, lá por volta dos anos 2000, houve ali uma alteração nos dados. Né? Mas, às vezes, mesmo que os dados não estejam alterados, sejam verdadeiros, o problema é o juízo que se faz desses dados, a análise. Bem, falei de